Imagine o seguinte cenário. Você está sozinho em casa. O silêncio parece gritar nos cantos da sala. Cada detalhe da sua casa lembra alguém que não está mais ali. A xícara que vocês usavam, a música que costumavam ouvir, até o perfume que ainda parece estar impregnado no ar. Você tenta se distrair, tenta se convencer de que tudo vai ficar bem, mas, no fundo, sente o vazio que parece engolir sua alma. É o término. É o fim. E é como se a vida tivesse perdido o sentido. Esse é o momento em que muitos homens desmoronam. É o instante em que a maioria procura respostas em lugares errados. Na bebida, em relacionamentos vazios, em noites sem fim tentando preencher o buraco que ficou. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de atravessar essa escuridão sem se perder? Que existe uma filosofia que já ajudou homens, imperadores, guerreiros e pensadores a sobreviver às perdas mais dolorosas? Essa filosofia se chama estoicismo. Os estoicos nos ensinam que não é a perda em si que nos destrói, mas o apego que criamos às coisas e às pessoas, como se fossem eternas. A verdade é dura, mas libertadora. Nada do que amamos dura para sempre. As pessoas vêm e vão, os momentos passam, as promessas quebram, e tudo que resta é aquilo que construímos dentro de nós mesmos. Marco Aurélio, imperador de Roma, enfrentou perdas que fariam qualquer homem desmoronar. Ele perdeu filhos, perdeu amigos, perdeu pessoas que eram parte da sua vida. Ainda assim, escreveu em suas meditações: aceite cada perda como parte da ordem natural. O que não depende de você, não deve te escravizar. O estoicismo não nega a dor, não pede para você fingir que não sente. Ele pede que você olhe para a dor nos olhos e diga: você não vai me dominar. Pense em um término como uma batalha interna. A sua mente começa a disparar pensamentos como flechas. Ela nunca vai voltar, eu não era suficiente, eu perdi tudo que tinha de mais importante. Essas flechas, se você não se protege, atravessam sua paz e te deixam no chão. Mas o escudo estoico é claro, não são as coisas que nos ferem, mas os julgamentos que fazemos delas. O término é apenas um fato. A interpretação que você dá é o que determina se você vai se levantar ou permanecer quebrado. Muitos homens cometem o erro de correr atrás. Ligam, mandam mensagem, imploram, tentam provar que ainda podem ser bons o bastante. Mas o que isso revela? Apenas fraqueza. O estoicismo ensina que não devemos nos humilhar diante do que não controlamos. Você não controla os sentimentos dela, não controla a decisão que ela tomou, mas você controla suas atitudes. E a sua atitude deve ser silêncio, dignidade, firmeza. Porque nada assusta mais do que alguém que mantém a calma diante do abandono. Feche os olhos por um instante e imagine você mesmo daqui a alguns meses. Você não implorou, não correu atrás, não se perdeu em desespero. Você usou esse término como combustível. Você começou a treinar mais, a estudar mais, a se cuidar mais. Você transformou cada noite de dor em energia para construir algo maior. Agora, imagine o impacto disso. Não apenas ela vai perceber que você não desmoronou, mas você mesmo vai se surpreender com a força que nem sabia que tinha. Sêneca dizia: nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou adversidades, pois não teve a chance de provar a si mesmo. O término é a sua adversidade. É a chance que a vida está te dando para provar do que você é feito. Você pode cair, reclamar, se vitimizar, ou pode levantar, respirar fundo e decidir que vai se tornar mais forte do que nunca. Muitos homens pensam que perder uma mulher é perder o mundo. Mas os estoicos lembram: o mundo nunca esteve nas mãos de ninguém. O mundo está em constante mudança. Hoje você tem, amanhã não tem mais. Hoje você ama, amanhã o amor desaparece. Hoje você é desejado, amanhã é esquecido. Essa é a lei da vida. E quanto mais cedo você aceitar, menos a vida vai te surpreender com golpes inesperados. Agora, imagine-se caminhando em uma estrada. No começo, você está curvado, com os ombros pesados, arrastando os pés. Cada passo parece um esforço enorme. Mas, conforme você continua, algo muda. O peso começa a diminuir. O corpo se endireita. Os passos ficam mais firmes. Você olha ao redor e percebe que o mundo não acabou. Há novas paisagens, novos caminhos, novas possibilidades. O término foi apenas um desvio na estrada, não o fim da jornada. A dicotomia do controle, talvez o ensinamento mais famoso do estoicismo,
É uma ferramenta que você precisa aplicar agora. Pergunte a si mesmo: isso depende de mim ou não depende de mim? A decisão dela de ir embora depende de você? Não. O que você vai fazer com sua vida a partir de agora depende de você. Sim. Essa pergunta simples pode salvar você da prisão do desespero. Porque a mente só se destrói quando insiste em lutar contra aquilo que não controla. Outro aspecto fundamental que o estoicismo nos ensina é o valor do autodomínio. Muitos homens, após um término, se entregam a impulsos, bebem até cair, se afundam em vícios, procuram preencher o vazio com distrações momentâneas. Mas cada ato de fraqueza é uma corrente a mais que te prende ao passado. Os estoicos ensinavam que a verdadeira liberdade é ser senhor de si mesmo. Você não precisa reagir de forma impulsiva à dor. Você pode escolher a disciplina. Você pode escolher a calma. Você pode escolher o silêncio. E aqui está uma verdade dura. A dor vai continuar por um tempo. Não existe fórmula mágica para apagar alguém que você amou. Mas você não precisa lutar contra a dor. Apenas aceite que ela estará presente. Acolha a dor como parte do processo. Porque, assim como ela veio, ela também vai embora. Cada dia que você resistir, cada dia que você não se dobrar, é um dia mais perto da liberdade emocional. A grande vitória não é quando ela volta, não é quando você encontra alguém melhor. A grande vitória é quando você olha para trás e percebe que não precisa mais dela para sorrir. Que a sua paz não está nas mãos de ninguém além de você. Que a sua felicidade não depende de mensagens, chamadas ou presenças. Esse é o verdadeiro poder estoico. A autossuficiência. Agora, pare um instante e reflita. Quantos homens você conhece que foram destruídos por um término? Quantos se perderam, se humilharam, nunca mais foram os mesmos? E quantos você conhece que usaram a dor como alavanca para se tornarem gigantes? A diferença entre um e outro não está no que aconteceu, mas em como reagiram. E você, em qual lado vai escolher estar? Você pode escolher a força. Você pode escolher olhar para essa dor e dizer: eu não sou vítima, eu sou aprendiz. Eu não perdi, eu evoluí. Eu não fui rejeitado, eu fui redirecionado. E lembre-se, cada vez que você resistir à tentação de implorar, de buscar atenção, de se arrastar, você está treinando sua mente. Você está se transformando em alguém que não se curva diante das perdas, mas que cresce com elas. Quando os estoicos falavam sobre a morte, diziam: não é a morte que deve temer, mas o medo de viver sem coragem. Um término é como uma pequena morte, mas a coragem de enfrentar essa morte emocional é o que vai te libertar. E no futuro, quando olhar para trás, você vai perceber que não perdeu nada. Você apenas se encontrou. Se essa mensagem tocou você, se você sente que precisa de mais força e clareza para atravessar esse momento, inscreva-se no canal Eco dos Estoicos. Aqui você vai encontrar reflexões que vão te tornar mentalmente inquebrável. Deixe o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas que estão sofrendo com o término. E escreva nos comentários: eu escolho ser forte. Essa frase será o seu compromisso com você mesmo, e também a inspiração que outros homens precisam ler. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Você pode escolher crescer. Você pode escolher ser livre.